Fala pessoal, aqui é o Guilherme da Matriz. Estou aqui para falar para vocês como que vocês vão saber se vocês vão ter o crédito aprovado pela Caixa ou não, né? É uma dúvida de muitos clientes nossos aqui. Preparei esse vídeo justamente para deixar a pessoa mais tranquila nesse processo, né? Que é uma incerteza e tudo mais, mas a gente está aqui para orientar e explicar para vocês como que funciona todo esse trâmite aí. Nesse processo são 4 passos que eu costumo dar de exemplo aqui para os clientes. Primeiro passo, sem sombra de dúvidas, né, é o nome limpo. Então a pessoa precisa ter o nome limpo no Serasa, SPC, protestos e tudo mais. Então essa é uma etapa básica e primordial, né, que a maioria das pessoas já sabe, mas precisa pontuar aqui. Tá bom? Então, como que você sabe também se você está com o nome limpo e tudo mais? Tem o aplicativo Serasa, tem o aplicativo da Boa Vista, tem algumas empresas também que puxam o nome de vocês se vocês quiserem consultar para saber se está tudo em ordem ali. Tudo mais porque tem contas que passam, né? Às vezes uma energia, alguma coisinha que passou para trás ali e vocês acabam esquecendo esse processo. Outro ponto principal, eu já tive nome sujo, será que o banco vai aprovar para mim? Tranquilamente, entendeu? Não tem um porquê ele não fazer essa aprovação. Tem muita gente também que fez acordo com o banco. Então, por exemplo, você tinha um cartão de crédito com um banco específico e você acabou fazendo um acordo com ele de pagar com desconto ou de pagar sem aqueles juros abusivos que o banco propõe. Tem vários bancos que colocam vocês como um prejuízo. Seu nome está limpo e você não consegue a aprovação do crédito. Por quê? Tem esse prejuízo interno com o banco. Então eles lançam lá no Banco Central que você deu prejuízo. Então isso não pode, tem que fazer um procedimento para exclusão deste prejuízo no Banco Central. Com essa exclusão, a gente consegue a aprovação do crédito. Então esse é o passo a passo ali que a gente analisa antes de mandar essa documentação para o banco fazer a aprovação. Então a gente consegue consultar tudo isso antes para orientar o cliente da maneira correta. E o segundo ponto é a restrição interna com o banco. Então, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo da Caixa, tá? Então, o que é restrição interna com a Caixa? Da mesma forma que eu falei do nome limpo lá, do prejuízo e tudo mais, tem bancos que ficam meio que com rancor do cliente por ele já ter se envolvido com alguma dívida no banco. Tem uma nomenclatura que principalmente na Caixa chama CONRES. Esse CONRES é uma dívida interna com ela. Então, por exemplo, você tinha um cartão de crédito, passou lá R$ 5.000 e não conseguiu efetuar o pagamento. Então, aí depois de 2, 3 anos ali, chamou, paga R$ 500 aqui que está resolvido. Essa diferença fica interna no banco. Então, fica esses R$ 2.500 aí interno ali, como você deu prejuízo para o banco. Então, a gente tem que analisar isso antes de mandar a sua documentação para aprovação, né? Isso é um pilar muito importante também para você conseguir o crédito. Tem como reverter essa situação, tem que efetuar o pagamento dessa diferença e aí a gente consegue aplicar para o crédito. Agora, a terceira etapa, né, é a renda comprovada. Como que você comprova a sua renda para o banco? Tem gente que tem muita dúvida nessa situação. Eu tenho um extrato bancário e tudo mais. O banco aceita tudo. Só que tem coisas que o banco vai aceitar com mais facilidade, né? Vamos falar assim, validar a sua renda com mais facilidade, e tem coisa que não. O extrato bancário, o banco ele considera como grandes chances de ser uma fraude ou alguma coisa do tipo. Então eu não costumo validar essa renda com o cliente. Eu prefiro falar para ele que, cara, não faz muito sentido a gente aplicar para o seu financiamento numa fragilidade tão grande que tem o extrato bancário. Então, o que eu costumo apresentar para os clientes? Olerite ou imposto de renda. Olerite, no caso da pessoa ser CLT, registrado ali e tudo mais, perfeito. A Caixa vai pedir toda a documentação ali da carteira de trabalho e tudo mais, vai comprovar, não tem o que ela questionar daquela renda. Então, tipo assim, se você tem R$ 5.000 no Olerite, ela vai utilizar esses R$ 5.000 ali. E ela pega o salário bruto, tá? Então não vai pegar o líquido, né? Com todos aqueles descontos. Ela pega o bruto. Então esse é o primeiro ponto nessa renda comprovada.
Ah, mas eu tenho uma MEI, eu tenho uma empresa, como que eu comprovo a renda? Imposto de renda, né? É o principal fator, da mesma forma que o Olerite, ele vai validar 100% do que está ali. E tem que ser feito da maneira correta também, né? Esse é um ponto crucial para ser feito, essa comprovação de renda, quando a gente fala de pessoa jurídica, tá? Quando sua renda vem da pessoa jurídica, que é sua ali mesmo. Então precisa ter bem alinhado o seu imposto de renda de pessoa física. São as duas validações cruciais assim que a Caixa mais valida, tá? Para quem tem empresa também, tem bastante gente que usa o Prolabore. O Prolabore também tem uma boa aprovação na Caixa. Agora o quarto ponto, e é o vilão aí de todo esse processo, é o compromisso financeiro, tá? Então esse é o principal fator de não liberar crédito de um cliente que não tem toda essa orientação que eu estou passando para vocês, tá? Por quê? O que é o compromisso financeiro, né? Só para vocês entenderem aí e ficar mais lúdico na cabeça de vocês. O banco ele trabalha da seguinte forma: se você tem uma renda de R$ 5.000, o banco ele vai pegar 30% dessa renda, que dá R$ 1.500, que vai ser a sua parcela do seu financiamento. Você não vai pagar mais que isso. Você nunca vai pagar mais que 30% da sua renda ali na parcela. Esse é o ponto. Aí, se você tem uma prestação de um carro de R$ 500, o banco ele entende isso como um compromisso financeiro. Então, ao invés de 1.500 que ele poderia liberar aqui de crédito e que vai afetar ali na sua liberação principal, que é do imóvel, ele só libera R$ 1.000. Então, ou seja, dos 1.500 que você poderia pagar, agora você vai poder pagar 1.000, porque você tem esse financiamento, né? Isso enquadra empréstimo, financiamento de carro, moto, financiamento pessoal, né? Então, são fatores muito cruciais. E o vilão de tudo e mais um pouco é o cartão de crédito. Então, ela também enquadra o cartão de crédito como compromisso financeiro. Então, tem que tomar cuidado quando a gente vai mandar o crédito para o banco, tem que estar o mínimo possível de compromisso financeiro, ou seja, você usar o mínimo possível o seu cartão de crédito, não ter financiamento, não ter financiamento de carro, moto, essas situações que vai complicar o seu financiamento posterior ali, que é da casa. Então, eu costumo falar para todos os clientes justamente isso. É um período ali que você tem que estar zerado de dívida para tipo, chegar aqui, ó, tá aqui na minha documentação, tá tudo certo. É muito difícil, com todas essas etapas que eu passei para vocês não conseguirem um crédito. Eu tenho aí 15 anos de experiência nesse processo de aprovação de crédito com a Caixa, eu nunca vi ter alguma coisa ali, tirando esses pontos, né? E ela fugir disso. Por exemplo, não consegui meu crédito por conta disso. Falando na forma pessoal, né? Não estou falando também na forma de faltar recurso do banco, né? Então daí ele não é uma não aprovação, né? Porque o banco está sem recurso. Mas aí já é outro segmento. Isso aqui é da parte do crédito pessoal, tá? Então tem duas situações aqui também e eu vou complementar num próximo vídeo que vou mostrar aí de forma de como que ficaria a questão da entrada do cliente, como que calcula essa questão, como que calcula também a relação aí de o que vai liberar para mim no financiamento. São várias situações que eu vou abrir esse processo para vocês aí, tá bom? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer sugestão, dica, só colocar aí nos comentários. Se você quiser continuar também recebendo mais conteúdos como esse, pode se inscrever aí, ativar o sininho, que a gente vai começar a postar com mais frequência aqui, tá bom?